Bom, seja muito bem-vindo à nossa aula prática de eletricidade básica. A ideia que nós vamos falar aqui nessa aula é sobre tensão elétrica. Eu quero passar de uma forma simples e prática, sem muita teoria, para que possa ficar clara a informação. Qual é o primeiro tema que nós vamos abordar nessa aula? A gente vai falar sobre tensão elétrica. O que você entende como tensão elétrica? Se você tem aí na sua residência, ou você já ouviu falar no termo, na minha casa é 127, ou 110, ou 220, isso é a tensão elétrica. A tensão elétrica ela é necessária para poder funcionar qualquer componente elétrico. Resumidamente, o que seria a tensão elétrica? A tensão elétrica ela é a força dos elétrons. Por exemplo, eu tenho uma tensão na minha residência de 127 ou 110 volts. E eu tenho em outra residência uma tensão de 220 volts. Obviamente, qual tensão elétrica que é mais forte? A de 220. Mas esse forte seria, resumidamente, a força com que os elétrons vão conduzir, vão percorrer no condutor, no cabo elétrico. A gente tem uma simulação aqui, por exemplo, aqui na nossa tela, eu tenho aqui uma pilha de 1,5 volt e nós temos também uma lâmpada que ela precisa ser alimentada com 1,5 volt. Observa o seguinte, na nossa pista aqui, ó, amarela, essas bolinhas são os elétrons. Então, os elétrons, esse 1,5 volt, os elétrons dessa pilha de 1,5 volt é a força necessária para poder funcionar a nossa lâmpada de 1,5 volt. Então é só a gente fazer a seguinte analogia. É como a tensão elétrica fosse um canhão e à medida que esse número aqui vai aumentando, por exemplo, a nossa pilha aqui é de 1,5 volt, eu tenho um canhão que dispara 1,5 de potência, um exemplo, de força. Vamos falar potência não, de força. Se aqui fosse 5 volts, eu tenho um canhão que dispara mais forte, mais rápido. Então o que iria acontecer com essas bolinhas aqui? Imagina que essas bolinhas, elas são a munição que sai desse canhão, que a gente está fazendo essa analogia, e eu vou atingir a nossa carga aqui, que é a lâmpada, com força suficiente para poder acender ela. Então, obviamente, se eu tenho uma pilha aqui de 1,5 volt e eu colocar aqui uma lâmpada de 5 volts, o que vai acontecer? A força com que o nosso canhão aqui está disparando as balas não é suficiente para poder ativar a lâmpada. Então, se eu tiver aqui uma pilha de 5 volts, eu tenho que ter aqui também uma carga, uma lâmpada para 5 volts. E se a gente fizer o inverso? Eu tenho uma pilha de 5 volts, e a minha lâmpada aqui eu mantenho de 1,5 volt. Lembra? Vamos fazer a nossa analogia de novo. O nosso canhão está disparando muito forte, que ele é de 5, então as balas vão chegar tão forte que na pilha de 1,5 volt, o que vai acontecer? Ela vai estourar, ela vai queimar. Então, é essa analogia que eu gosto de fazer. A tensão elétrica ela é a força dos elétrons. Obviamente, para o nosso circuito elétrico funcionar, eu tenho um positivo e eu tenho um negativo. Então, existe uma diferença de potencial. O que é essa diferença de potencial? A diferença de potencial nada mais é do que a gente ter um caminho para o circuito elétrico onde ele está. Vou dar um exemplo aqui. Ele está nascendo aqui, onde eu estou correndo o mouse, e ele tem que ter um caminho para concluir o ciclo dele. Então, aqui é o positivo, aqui é o negativo. Então, esses dois lados aqui, eles estão diferentes de potencial. Nada mais é que um lado é o positivo, o outro é o negativo. Se fosse em corrente alternada, um lado eu tenho a fase, outro lado eu tenho o neutro. Se for um circuito bifásico, um lado eu tenho uma fase 1, o outro lado eu tenho a fase 2. Então, para funcionar, vou ligar a nossa simulação. Então, para poder funcionar, observa que os elétrons estão vindo até a lâmpada está acendendo. Eles estão concluindo o circuito indo até o negativo da nossa pilha. Então, eu tenho a diferença de potencial é essa.
Quando eu interrompo esse circuito, eu não tenho circulando os elétrons na nossa pista aqui, que seria o nosso cabo, essa pista amarela. Eu não tenho os elétrons percorrendo, então eu não tenho mais diferença de potencial aqui. Eu continuo tendo uma pilha aqui de 1,5 V, só que para mim funcionar o circuito, eu preciso ter a diferença de potencial conectados na carga, por exemplo. Então eu vou conectar aqui agora. Então, essa é a nossa analogia de tensão elétrica. Agora a gente vai ver na prática, com o multímetro, a gente fazendo a medição de uma tensão elétrica. Então, no nosso exemplo, a gente tem uma tomada. Essa tomada é 127 volts. Eu tenho uma fase e um neutro. Se for em corrente contínua, eu tenho um positivo e um negativo. Então, existe uma diferença de potencial. Se essa fase que está aqui nesse polo for a mesma fase que tiver nesse polo, eu não tenho diferença de potencial, então não vai funcionar. Então vamos fazer uma medição da tensão elétrica. A gente tem aqui, eu vou colocar na escala para medir tensão. Então eu vou medir tensão AC, que no nosso caso aqui eu estou medindo uma tomada que é corrente alternada. A gente coloca as pontas de prova. Então tá aí, ó, eu tenho 121 volts, 122 volts nessa tomada. Então eu estou medindo a tensão elétrica da tomada. Se fosse 220, eu teria duas fases aqui diferentes. Uma fase não é igual à outra. Agora a gente vai fazer o seguinte, eu vou medir a tensão elétrica em corrente contínua de uma fonte. Essa fonte aqui, ela me dá uma saída em corrente contínua. É a mesma corrente contínua de uma pilha, de uma bateria. Só que aqui eu tenho 24 volts. Pilha você vai ter uma tensão menor. Bateria também você vai ter uma tensão elétrica menor. Lembra da analogia que a gente fez? Por exemplo, essa fonte seria o nosso canhão, obviamente com uma potência muito maior do que uma pilhazinha de 1,5 V. Então, eu tenho aqui 24 volts em corrente contínua. A gente vem aqui no nosso voltímetro, eu estou em alternada, tem um símbolozinho de alternada, eu vou pôr em contínuo. Então, DC é corrente contínua e está na escala, observa a simbologia, de contínuo. Então, se a gente pegar aqui agora, eu vou colocar o meu positivo, a minha ponta de prova vermelho, que é positivo, a ponta de prova preto, que é o negativo, e eu tenho lá 23,8 volts em corrente contínua. Então, é a nossa tensão elétrica em corrente contínua.